Então, gente, dando continuidade, né, nós paramos aqui. Essa letra é o Rho, né? Se o Rho varia, ele é compreensível. Se o Rho não é constante, né, ele não tem uma variação, é igual sempre, ele é incompreensível. Então a gente vai estar estudando Bernoulli. Bernoulli ele vai, essa fórmula ele vai ser específica para os incompreensíveis, correto? Então, esse escoamento ele vai se dar, né, de duas formas, os permanentes e os não permanentes. Então, esse permanente ou não permanente, ele vai ter como o objetivo principal o tempo, né? Então, nós temos, quando ele é um permanente, a propriedade em uma dada seção de escoamento não se altera com o decorrer do tempo. Linhas de corrente, trajetória e linha de emissão coincidem, né? Então, ou seja, é, quando ele escoa, com o passar do tempo, ele não perde as propriedades dele, né? Então, esse seria o permanente. O não permanente é quando as propriedades do fluido mudam no decorrer do escoamento, né? Então, isso ficou mais fácil. Se ele mudar, ele é não permanente. Se não, se continuar o mesmo, as mesmas propriedades, né? Ela é permanente. Então, antes de nós vermos a equação de Bernoulli, nós vamos ver a equação da continuidade. O que a equação da continuidade nos afirma, né? Nos mostra que a conservação da massa do líquido no na condução, né, no movimento, ao longo de todo o escoamento, ela é a mesma, certo? Então, ela é sempre a mesma, certo? Pelas condições de escoamento em regime permanente, podemos afirmar que entre as seções 1 e 2, aí agora gostaria que vocês dessem uma atenção aqui, a seção 1 está nesse sentido, a seção 2 está nesse sentido, né? Percebo que é um tubo aqui, né? É como se fosse um cano de água, uma mangueira, pode ser de automóvel, pode ser de uma máquina, né? Então, o que me diz aqui? Então, aqui eu tenho um ponto, né? Eu posso definir isso aqui como um ponto, exatamente nessa seção aqui, né? Então, eu vou definir aqui um ponto e aqui o segundo ponto. Então, eu tenho pontos diferentes, né? Há um movimento, né? Então, isso eu posso afirmar que há um movimento. E existe, como eu tenho dois pontos, existe, vamos dizer assim, um ponto médio entre esses dois pontos. Esse ponto aqui, esse ponto eu vou chamar de seção genérica. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer ponto aleatório aqui. E o que me diz a equação de continuidade? Que a massa desse fluido, né? A gente está pensando numa alguma coisa que está passando nesse sentido aqui, né? Que as flechinhas estão indicando. Então aqui está correndo um fluido, né? Com uma velocidade. Essa massa nesse ponto aqui, essa massa nesse ponto aqui é igual a essa massa, a massa nesse ponto aqui. Portanto, ela vai ser a mesma, vai ser igual também no, na seção genérica, né? E isso quem está me garantindo é a equação da continuidade. Portanto, né, a massa 1, a massa 2 ou massa, ela é constante, né? CTE, constante em qualquer momento do fluido, certo? Então, isso me garante a equação da continuidade. Agora sim, a equação de Bernoulli é um caso particular de equação da energia aplicada ao escoamento, onde
adota-se as seguintes hipóteses. Gente, então antes de nós pegarmos as hipóteses, o que o professor pode falar da equação do Bernoulli? Ela é dividida em três partes, tá? Então, ela é uma sequência de energias, certo? Aí a gente tem que lembrar lá da física 1, que a gente viu energia cinética, energia mecânica, energia potencial, energia elástica. Tem que lembrar dessa parte, mas vamos lá. Então, o quais são as hipóteses, né, que ocorre essa equação? Escoamento em regime permanente, né? Escoamento incompreensível, escoamento de um fluido considerado ideal, ou seja, aquele onde a viscosidade é considerada nula, ou aquele em que não apresenta dissipação de energia ao longo do escoamento, porque nós estamos falando, né? A fórmula vai falar de energia, então não posso ter perca de energia durante o movimento. Lembrando também, gente, a gente tem que recordar que a energia é sempre constante. A energia inicial é igual à energia final. Ela é sempre constante. Então, também, né, a gente entra na questão anterior que é sobre a continuidade. Então, ela é sempre constante a energia. Escoamento apresentado distribuição uniforme das propriedades nas seções, né? Então, que o escoamento ele tem que ser pleno, permanente em todas as seções que esse fluido tenha, que é em relação à pressão, aumento, diminuição de pressão, né? Aumento, passagem de nível, né? Ou seja, primeiro, segundo andar, correto? Ele não pode ter a propriedade tem que continuar a mesma. Escoamento sem presença de máquina hidráulica, ou seja, sem a presença de um dispositivo que forneça ou retire energia do fluido, né? No caso, a gente bem mais fácil de pensar é como que a água chega até a minha caixa d'água para ser distribuída para toda a casa, correto? E escoamento sem troca de calor, né? Não, a partir do momento que há um movimento, não pode ter uma troca de calor nem com o tubo, nem com o meio, né? Então, isso daí é importante, essas propriedades. Então, para que aconteça a equação de Bernoulli, tem que seguir essas propriedades aqui, correto? Ah, professor, tem que decorar essas propriedades? Não, geralmente, quando vai se dar um exercício, um problema, já vem claro que essas definições já são observadas, né? Que essas propriedades já existem no exercício, né? Então, a energia presente em um fluido em escoamento sem troca de calor pode ser separada em três parcelas: energia de pressão, né? Piezocarga, energia cinética, taquicarga, energia de, de posição e psocarga. Gente, lembra que o professor falou que a gente vai ter que recordar? Então, energia da pressão, né? Potencial, energia cinética, energia do movimento, né? Energia da posição. A gente também pode dizer que a energia potencial é estática, né? Professor, por exemplo, quando eu coloco um objeto em cima da mesa, ele vai ficar parado. Mas quando eu solto um objeto do, do primeiro andar, ele vai estar, né, em energia potencial, porém está em movimento, né, que ele vai estar em queda livre. Então, essa é a diferença. Então, o que nós vamos observar? Lembrando, né, que esse aqui eu tenho um tubo, né, e esse fluido que está correndo pelo tubo vai ter uma velocidade sobre uma pressão, correto?
E aqui ainda nós temos as seções, né, que a gente já viu lá na outra, só que qual é a diferença dessa seção e essa seção? Há uma altura, uma variação de altura, correto? Então, consideramos um trecho sem derivações, né, de uma instalação hidráulica. Então, pegamos um pedaço de cano, né, que tem um movimento, é óbvio que aqui há uma continuidade e ele está vindo de algum lugar, então isso a gente tem que ter em mente, né, que vai ter uma continuidade. Porém, eu peguei só esse intervalo, né, nesse caso aqui, daqui até aqui. Porém, as minhas seções, tem que lembrar que uma está aqui, né, e outro ponto de seção está aqui, como o professor já falou no slide anterior, correto? Então, aqui a gente vai continuar no próximo vídeo para saber o que é cada um desses instantes. Obrigado. Tchau, tchau.